gente linda! Bora para mais um bate-papo aqui no Me Deixa Podcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre corrida. Então, para você que quer aí sair do sedentarismo ou quer incrementar a corrida na sua atividade física, vem comigo que esse bate-papo tá babadeira. Nós vamos desmistificar esse tema aqui hoje no canal. Então, eu já peço para você se inscrever, deixar o seu like e compartilhar aí nas redes sociais. E minha convidada de hoje, gente, a mulher é maravilhosa. É basicamente a Mulher Maravilha. Eu tô com a Carla Freitas. Ela é a mãe da Samira, executiva de uma grande empresa multinacional do mercado financeiro e apaixonada por corrida. E vai estar aqui com a gente hoje compartilhando a sua experiência, como foi que ela ingressou e aí mergulhou de cabeça nesse esporte. Carla, seja muito bem-vinda aqui hoje no Me Deixa Podcast. Gente, para mim é uma honra estar aqui com uma mulher super inspiradora, que é, gente, ela corre, galera. Ela corre, Jesus! Vamos saber, né, os detalhes de tudo isso. Então, muito obrigada aí por ter aceitado o convite, por compartilhar sua experiência aqui com a gente no canal. Ai, obrigada, Rê. Tô super feliz de estar aqui. Obrigada pela recepção, obrigada por essa super apresentação. Uau. Nossa, é uma honra enorme estar aqui com você. Ai, que ótimo. Obrigado mesmo. Nossa, porque assim, volto a dizer, né, quem acompanha a gente aí já sabe. Aqui a gente compartilha experiência de tudo e de todos. A gente gosta disso. E eu acho que hoje, quando a gente fala muito de atividade física, né, hoje tudo na nossa vida está pautado dentro dos nossos hábitos, né? Então, eu quero ter uma excelente saúde, eu tenho uma dieta equilibrada, eu tenho uma rotina de exames e a gente sabe que tem um monte de estudo científico por aí que fala sobre os benefícios da atividade física. E às vezes também é muito complicado a gente escolher, né, se identificar com um esporte, qual a atividade física que realmente me agrada, que eu vou conseguir colocar na rotina, não vou ficar procrastinando, né, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero correr, bacana, mas na hora você começa, você fala assim, poxa vida, será que é isso mesmo que eu quero? Que caminho eu vou seguir? Então, acho que hoje, né, a atividade física, ela tem um peso, assim, enorme, né, na nossa vida. Hoje a gente não fala assim, é igual comer, né? Eu almoço e janto todos os dias. Legal, mas você também faz uma atividade física todos os dias, né? E como é que eu integro isso na minha rotina? Então, eu queria saber de você, assim, como é que foi, né? Contar um pouquinho da sua história, como é que eram os seus hábitos, né? Como é que foi esse ingresso aí, né? De colocar a corrida, enfim. Conta pra gente como foi esse mergulho nesse esporte tão cobiçado hoje. A corrida, ela se tornou muito popular, né, nos últimos tempos. Eu costumo falar, eu sou uma mulher normal que se dedica muito para ter uma vida extraordinária dentro do que eu consigo fazer, né, equilibrando Sim. todos os meus pratinhos. Então, como você falou, eu sou mãe da Sami, uma menina linda de 12 anos, e quando eu tive minha filha, eu não treinava, né, eu tava na época da faculdade, então tinha uma vida super corrida, trabalhava, estudava, tive a Samira, e aí, assim, ganhei peso, relaxei bastante na alimentação, porque tinha, né, uma neném em casa, trabalho, estudo, então realmente eu não conseguia priorizar outras coisas. E eu passei alguns anos sem cuidar de mim, né, sem olhar para mim. Muitas pessoas que eu converso, até como hoje, as pessoas buscam uma atividade física porque fizeram um exame, porque se assustaram com o resultado, foram buscar uma atividade física por obrigação, depois de quase perder a saúde. Verdade. Né? Acaba sendo comum esse comportamento. No meu caso, eu não cheguei nesse ponto. Eu fui buscar porque eu não estava contente comigo esteticamente. Mas, assim, você não estava feliz esteticamente por conta da maternidade ou não? Foi passando, aí você acabou, olhava e não se identificava, não curtia... Sim. Porque quando a gente vira mãe, né, muita coisa muda na nossa vida. Então, muitas vezes você perde a sua identidade, né, perde a sua característica e claro que tem aquele período crucial de quando você tem um neném dentro de casa, que realmente tudo muda, mas depois de um período que é normal, é que a mulher volte para o seu eixo e volte a fazer as atividades que gostava, volte a se reencontrar. Exato. E eu demorei bastante para voltar para tudo isso. Então, eu cheguei ao ponto,
uma coisa que deu um estalo em mim, eu tava, na época, minha filha tava, acho que com 6 anos, eu tava numa fila, nem lembro se era banco, supermercado, e tinha um senhor atrás de mim, assim, visivelmente mais velho que eu, ele veio e me cutucou, senhora, e perguntou alguma coisa. Eu não lembro o que ele me perguntou. Mas quando ele me chamou de senhora... Eu saí agarrada na força do ódio. Eu tinha o quê? Eu tinha 28 para 29 anos. Eu fiquei triste. E aí, depois desse dia, eu comecei a olhar minhas fotos, eu falei, não, poxa, eu consigo mudar isso. E aí eu comecei um processo sozinha, né, na verdade a gente tem acesso a muita informação, então a gente sabe o que tem que fazer. Eu tinha uma alimentação desregrada, então eu comecei a melhorar a alimentação por conta própria, inserir mais frutas, aquele clássico que a gente escuta de todas as nutricionistas, né, descasque mais e desembale menos. É simples, né, diminui os industrializados. Isso mesmo. Aumenta o consumo de frutas, de comida de verdade. Comida de verdade, exatamente. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente sempre quer reinventar a roda nesses momentos, né? Então, por exemplo, se você... E acho que dentro da sua fala aí a gente consegue encaixar uma série de coisas, né? Primeiro ponto, a maternidade vem e para a mulher é uma revolução, né? Então, assim, hormonal, mudança de vida, porque enquanto seu filho está dentro da barriga, você fala, ok, né? Depois que sai, o cenário é completamente outro. A gente não vive esse romantismo todo que grande parte das mulheres lá atrás, eu acho, que tinha um pouco mais desse romantismo. Acho que hoje a gente está trazendo na mesa que a realidade é um pouco diferente, né? As mulheres hoje falam um pouco mais desse sofrimento pós-parto, para que isso também venha tomando uma nova forma, né? Então, acho que já estamos desmistificando também esse processo. Na hora que está com essa mudança, está com aquele ser... A sua vida agora gira em torno desse novo ser humano que tá ali, né? Sim. E muitas vezes as pessoas falam assim, a atenção é toda do bebê, e a mãe deixa também de ter, né, essa presença. Então, quando você tá com a barriga, todo mundo foca na sua barriga. Quando nasce o bebê, todo mundo foca no bebê. E você também vai girando o seu mundo naquilo, né, naquele novo ser, e você também acaba se excluindo junto com as pessoas que também vão te excluindo, né, ao redor. Então, se você não retoma, não tem atenção para isso, precisa desses choques, né? Como o cara do banco pegou e falou, ô senhora, e você falou, oi? O que eu tô fazendo aqui, né? Olhou pro lado, né? Tipo, com que senhora que ele tá falando aqui? Choque. Não, perfeito. E foi um gatilho para eu me movimentar. E eu comecei assim, sem direcionamento profissional, fazendo o que, no fundo, a gente sabe que tem que fazer, então se melhora a alimentação. E eu comecei com uma rotina, eu comecei a me pesar uma vez por semana. Era toda sexta-feira de manhã, eu ia pro trabalho, passava em frente a uma farmácia e me pesava ali. E aí você começa a tomar mais água, começa a alimentar melhor, e poxa, depois de uma 2 semanas, eu perdi um pouquinho de peso. E você vai acompanhando, e você pensa, poxa, tô realmente conseguindo ver efeito. Ao todo, eu perdi 12 quilos, mas eu perdi inicialmente uns 5 quilos só com o processo de reeducação alimentar, mas eu não praticava nenhuma atividade física. Isso, acho que eu ia perguntar, durante esse processo, então, era só a dieta, fez o controle alimentar e acabou. Só comer comida. Comer comida de verdade, né? Exatamente. Então, nada, como você falou, reinventar a roda, era comer comida, só que, até pela minha rotina, eu não conseguia ainda inserir naquele momento atividade física. Mas aí eu cheguei ali no meu limite do que eu conseguiria sozinha, e aí falei, poxa, acho que eu posso buscar alguma outra coisa. Então, eu levava a minha filha pra escolinha de manhã, e aí depois eu passava e ia pra academia. Então, eu comecei a inserir o treino na parte da manhã. Então, era antes das 7 da manhã, deixava a Samirinha na escolinha, ia treinar um pouquinho, fazia assim, um treino de 35, 40 minutinhos, ainda sem entender muito bem o que eu tinha que fazer, mas eu comecei, assim, a me sentir melhor, comecei a me sentir mais disposta, comecei a me sentir melhor comigo mesma, e aí eu comecei a ter outros efeitos na balança, aí eu consegui melhorar ainda mais a minha curva de emagrecimento, dessa vez com um pouco mais de qualidade aí, de composição corporal como um todo. Sim. Então, foi um passo importante, mas ainda era um primeiro passo ainda tímido nas atividades físicas. Aí, isso levou quanto tempo, assim? Por exemplo, você iniciou e falou, bom, bacana, levei o chacoalhão, agora eu vou olhar um pouco mais para mim do que é que eu tô fazendo com a minha vida, né?
Aquele momento que a vida dá um chacoalhão. Ou seja, pela dor ou pelo amor também, né? Que depois a gente entra nesse parênteses. Ou pela dor ou pelo amor. Aí você começou. Esses 5 quilos levou mais ou menos quanto tempo, assim? Eu perdi muito rápido, foi coisa assim de uns 3 meses. Ao todo, em um ano, eu perdi 10 quilos em um ano. E assim, fazendo um pouquinho de academia e com bastante regrada na alimentação. Porque é engraçado, quando você começa a ver os efeitos daquilo que você está fazendo, você se motiva a continuar fazendo. É que é difícil, aquele comecinho, enquanto você ainda não tá vendo, poxa, o resultado, por isso que eu me programava. Falei assim, eu vou me pesar uma vez por semana. Não vou me pesar todos os dias, né? Porque de um dia para o outro você tem variação. E se você tem uma retenção de líquido, você já desanima e fala, eu engordei tudo que eu perdi ontem. Não, também não adianta ser tão ansioso. Então, uma vez por semana, você vai acompanhando o processo, você vai se motivando a continuar. Então, foi assim, foi um ano que eu tive uma grande mudança visual, então eu perdi quase todas as minhas roupas. E eu também passei por um processo diferente onde eu trabalhava, então eu comecei... Mexeu bastante com a minha autoestima, então eu fiquei mais confiante, comecei a me destacar mais no trabalho, consegui promoção no trabalho. Então, assim, foi uma série de transformações que eu vi acontecendo quando eu voltei um pouquinho o meu centro pra mim, né? Fui a mãe da Samirinha, me dediquei bastante, falei assim, poxa, acho que agora eu posso direcionar minha vida de uma maneira um pouquinho diferente. Então, perdi peso, iniciei a atividade física, comecei a direcionar minha carreira de uma maneira diferente, e isso, a gente tá falando aí de 2015, quando foi em 2016, eu me inscrevi numa primeira corrida, até então eu não corria. A primeira vez que eu corri foi, por acaso, eu viajava bastante a trabalho nessa época, então eu pegava hotéis com academia, porque eu estava super focada, né, tem que ir lá. Nem que seja subir e descer a escada do hotel, exatamente, eu vou fazer. Pegar os pezinhos, vou fazer. E aí eu nem tinha tênis apropriado, eu fui pra esteira de meia e falei, vou ver quanto tempo eu consigo fazer. Eu não tenho ideia da velocidade que eu corri. Eu sei que eu liguei lá, apertei e eu fiquei 20 minutos correndo. De meia na esteira. E aí eu falei, poxa, eu consegui correr por 20 minutos. Transpirei bastante, mas eu me senti muito bem, me senti disposta. Eu falei, tá, então eu preciso encaixar esse negócio na minha rotina. E aí eu me programava sempre a correr 20 minutos. Não sei quanto que dava, não sei se era 3 quilômetros, 2, não sei, mas era sempre 20 minutos. Mas você tinha a meta do tempo. Tipo, era os meus sagrados durante 20 minutos. Então eu corri os 20 minutos, depois ia lá fazer um pouquinho de treino de força. E aí eu me inscrevi numa primeira corrida, foi uma corrida que teve lá no Ibirapuera. Até hoje eu guardo a camiseta dessa corrida com o maior carinho. Como se fosse um marco ali. Sim. Né? Isso. E é legal isso, né? Eu tenho um carinho especial. Como é que eu vou dizer assim? É como se é um marco e registra aquele momento, né? Então, toda vez que você pensa, fala assim, eu vou titubear aqui. Não. Aquilo lá tá como se fosse algo que você fala, gente, é por causa disso aqui, né? Aqui que eu comecei, que foi o primeiro passinho. Que eu vou continuar firme. E foi incrível, porque eu fiz a primeira corrida e o que eu me propus a fazer, eu ia correr do início ao fim sem parar. Era só o que eu queria fazer. Eu não tinha noção de pace, nada disso. Relógio, nossa, muito menos. A gente tá falando de 2016, né? Então esquece, não tinha nada disso. Pegou só o tênis e a inscrição, falou, eu vou aqui. Eu não tinha noção como funcionava uma corrida. Eu cheguei lá, aí o pessoal viu o pessoal com camiseta e tal, eu corri, aí eu vi o pessoal pegando medalha, eu falei, mas eu posso pegar medalha? Eu não ganhei. Aí a pessoa falou, não, todo mundo que completa ganha medalha. Eu falei, nossa, porque na minha cabeça era só os primeiros colocados que ganhavam medalha. Eu tava indo embora, aí o pessoal, não, cadê medalha? Medalha, número de peito, aí eu não tinha noção que você ganhava medalha só por você completar. Aí eu voltei pra casa com aquela medalha, que eu tenho ela até hoje, eu falei assim, nossa, gostei desse negócio, mas fiquei com receio, porque não tinha, hoje assim, você entra no Instagram, você vê muita gente que corre, tem muita divulgação de corrida. Em 2016, o Instagram ainda era muito tímido e era difícil você ter acesso às corridas, às inscrições, então eu não sabia muito bem qual que era esse mundo, onde essas coisas aconteciam. Então, depois disso, eu continuei correndo por conta própria mesmo. Isso, por conta própria. Aí até então, e mesmo essa inscrição, tudo era sem apoio, tudo por sua livre e espontânea vontade. Exatamente. Você entendeu que você podia correr, foi bem aquele filme do Run, Forrest, Run, e você falou, eu vou embarcar aqui e acabou. E fui. Se tinha certo, se tá errado, se tinha respiração certa, se a respiração errada. Se tava torta, se não tava, assim, terminei inteira. Aí esse lance, né, se a pisada tava assim, tava assado, se esse tênis Fui. Você só foi.
Eu fui. Sensacional. Isso porque às vezes a gente coloca tanto empecilho na vida, né, pra dizer assim, eu não vou, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, você só precisa ter força de vontade, Exato. né? E acho que aí é a mágica da corrida, porque ela acaba sendo um esporte, assim, mais democrático. Porque esse final de semana, por exemplo, eu tava com meu namorado no interior, ele participou de uma prova de revezamento de duatlon, em que ele fazia a parte da corrida, e tinha um parceiro dele que fazia a parte da bike. E a bike, você tem um investimento alto, né, no próprio equipamento, aí pra você transportar, então tem toda ali uma rotina. E a corrida é você colocar um tênis no pé, você ter certeza, né, que você tá com o coração ok, né, não faça nenhuma irresponsabilidade, e você vai. Então, às vezes, se você tem, quantas vezes eu treinando pra maratona, eu tinha que fazer 2 treinos no dia, eu tinha meia hora pra treinar. Ok, meia hora você consegue fazer um treininho de corrida. Você vai pra esteira, você calibra a velocidade. Então, é muito democrático, é um esporte muito fácil de você começar. Porque você coloca um tênis no pé, uma disposição, se você quiser põe uma musiquinha, e onde você tá, você pode correr, numa academia, numa rua, num parque. Então, ela é muito convidativa. Isso mesmo, nossa, total de acordo com você. Assim, óbvio, não sei se eu teria essa disposição, porque das poucas vezes que eu me aventurei, para mim não foi uma experiência legal. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa sedentária, mas não foi a minha escolha. Mas eu super concordo com você. Eu vejo a galera, moro aqui perto de uma avenida que o pessoal corre demais da conta, assim. Você vê a galera, assim, no gás. Mas eu acho que tem isso, de você pode fazer ou numa assessoria, que isso é um ponto importante também, né? A gente via a corrida, mas não via essas assessorias como tem hoje. Hoje, aqui nessa avenida, ficam umas 3 assessorias de corrida. Então, elas ficam não só panfletando ali, né, para ver se a galera ingressa, mas também tem aí o pessoal que já está inscrito nessa assessoria e os professores vão dando um apoio enquanto eles fazem a corrida aqui. Mas quando você olha, você fala assim, é um esporte que eu sou fã de grupos. Eu encontro um grupo para participar, então não me sinto isolado, né? Então, se eu quero participar de um grupo, eu consigo. Como também você vê a galera que fala, não, gosto mais de ficar no meu mundo, solitário, o meu fone aqui no meu ouvido e eu vou tocando a minha vida aqui. Então, realmente, ela é muito democrática, né? Sim. E onde você quiser, lógico, né, gente? Lembrando, a gente tá falando aqui, mas você não vai sair correndo por aí, né? Lógico. Um check-up, né, gente? A Carla tá compartilhando a história dela aqui. Então, para você que quer iniciar, faça um check-up antes, confira com o seu médico se está tudo ok, né, para ingressar nesse mundo. Enfim, cada história é uma história. Sim, não, perfeito, Rê. E quando eu fui tomando mais gosto, né, por tudo isso, eu comecei a me sentir muito bem. Então, aí eu comecei, aí já era 2017 para 2018, começaram a surgir mais provas de rua e eu comecei a participar. E aí eu começava a perceber, eu marcava, né, pelo relógio, mas ainda não era um relógio como esse, mas eu falei, poxa, acho que eu tô ficando mais rápida, acho que eu tô conseguindo fazer em tempos melhores. E aí você começa a conhecer mais pessoas que correm, e esse ponto que você falou, né, do correr em grupo ou correr sozinho, a corrida te permite, inclusive, isso. Então, tem vários grupos de corrida que não... Tem as assessorias, né, que você realmente entra como aluno. Tem os grupos de corrida de aplicativos, então tem marca de tênis aí que promove grupos de corrida gratuito. Então, que tem corridas aí em vários parques de São Paulo. Verdade? Tem. Bom, vou falar que é o da Adidas Running. Você se cadastra e você faz ali os treinos. Isso? Ele é gratuito. Tem dia que é treino no Ibira, tem dia que é treino na Paulista. E eles segmentam em grupos de acordo com o nível. Então, tem o dia que é do grupo que faz ali um social maior, que trabalha a corrida muito mais... trazendo a pessoa para a convivência, e tem o outro dia que é do grupo que quer correr mais, que quer acelerar. Então, é bem bacana que você consegue se encontrar em todos esses universos. Porque às vezes você vê, né, não sei, toda vez que eu vejo uma pessoa correndo, na minha cabeça, aquela pessoa tá num nível que eu jamais tô. Né? Mas aí como fala, um padrão mental meu. Eu falo, meu Deus, a pessoa tá correndo assim, e para mim sempre é um super atleta. Eu nunca consigo distinguir assim,
Se essa pessoa, exceto quem tá naquele biotipo mesmo, que você olha e fala assim, não, essa pessoa corre literal. Mas pra mim todo mundo é atleta ali, entendeu? Na hora que eu olho. E é legal saber disso, porque às vezes, no meu caso, eu acho que eu estaria um pouco intimidada, assim, eu vou num grupo e essa pessoa já participa de maratona, chego eu lá, entendeu? Que bom saber que tem os níveis, então, assim, ó, Tem, galera que tá tem. E iniciando, no mesmo pra aqueles que pelotão. nem sabem o que é correr. Não, para aqueles que. E tem o grupo que eles chamam que é do caminho e corre. Então, dentro de um mesmo treino, eles dividem ali em subgrupos em que você vai dosando a velocidade. Então, tem muitas opções, né? Você entrar numa assessoria, você entrar num grupo de corrida, ou, para quem não consegue encaixar nada disso, que acabou muitas vezes sendo o meu caso. Principalmente nos ciclos de maratona que eu fiz, que eu precisava treinar muito, ter muita rodagem, você sai e corre sozinho e tá tudo bem. Você vai pra esteira, você vai pro parque, então você consegue ter a parte social, a parte de convivência da corrida, mas também quando você tá em momentos mais focados, você consegue ir lá e fazer o seu. E até eu comentei aqui sobre esse final de semana, né, que eu fui acompanhar meu namorado nesse duatlon de casamento. Eu ia correr, só que eu sofri uma torção no tornozelo, então estou lesionada. E a parceira que ia pedalar pra mim, infelizmente, ela acabou também não participando. Então, oh, meu Deus. Eu fiquei muito triste. E quando você tem esses esportes, né, que você tem mais de uma pessoa, você tem um time envolvido ali, você tá todo mundo junto, né? Isso, se um se prejudica, todo time pode ser prejudicado. Então, existe a corrida, por ser um esporte mais individual, a bola tá com você a todo momento. Pro lado bom e pro lado ruim. Sim, é você com você. É você com você. Olha só. Gente, que coisa interessante, que coisa interessante. Acho que eu fiquei feliz aí por saber dessa questão dessas divisões, porque eu acho que, primeiro, a produção está desmontando todo o cenário aqui, gente. Calma, produção. A produção quer fazer uma participação aqui quebrando tudo. Mas acho que, retomando aqui, acho que essa questão que você falou dessa divisão, né, olha, você pode participar dentro do seu nível. Então, já é um avanço, né? Porque a gente sempre pensa. E acho que isso com qualquer esporte, né? E atribuo isso muito até pelas redes sociais, assim, não sei se você concorda comigo. Porque hoje, quando a gente olha na rede social, você vê a pessoa sempre sarada, marombeira, né? Que a galera chama. E o seu ponto de referência para você que está sedentário é aquilo que você está vendo ali. Então, fala, meu Deus, eu tenho que nascer de novo para ficar daquele jeito. Aí são várias outras coisas que estão atrás também, né? O que você pensa de você, seu autoconhecimento, sua autoestima, e é para outro podcast esse tema. Mas eu acho que a gente vende como se fosse uma coisa impossível, né? E aí acaba meio que intimidando na hora que eu olho assim na internet e falo, onde é que a gente vai parar com isso? E tem muito do que você falou no início, que eu acho que vale a pena a gente retomar, assim. O básico, né? Começa a fazer o básico bem feito. Sim. Eu quero uma dieta para emagrecer 20 quilos, sei lá, em 2 meses, né? Enfim, bacana, mas começa pelo básico, né? Começa a comer a comida de verdade, começa só com esse conceito, e depois você vai subindo os seus níveis, né? Se você... Óbvio, né? A gente está falando aqui de uma das pessoas que não tem problema de saúde, Para quem segue uma dieta, tem uma restrição de saúde, óbvio que tem que seguir aquilo que é recomendado, né, pelos médicos, enfim, pelas profissionais que fazem o acompanhamento da pessoa. Mas sempre a gente idealiza aquela pessoa como um ser que você tem que alcançar e você acaba, às vezes, não saindo, né? Não colocando essa sua ideia, fica no mental e você não coloca em prática. Sim, porque você muitas vezes não dá o seu primeiro passo porque você vê que seu objetivo está tão distante. Você fala, não vou nem começar, eu não tenho aquele biotipo, eu não vou ser igual aquela pessoa. Mas, poxa, qual que é o seu melhor? Né? Como que você fragmenta aquela meta enorme em metas pequenas? Quando eu me propus a fazer a minha primeira maratona, foram 6 meses de treinamento e eu sabia que não ia ser de uma hora para outra que eu ia sair de 10 quilômetros para maratona. Então foi um processo, é bagagem, é rodagem. Mas qual que era o meu melhor? Eu fazia 10 quilômetros, tá bom, então eu vou fazer 15. Vou evoluindo dentro daquele meu universo. Não adianta a gente mirar em algo que muitas vezes é inatingível, né?
Isso, exatamente. E descobertas, né? Eu acho que você traz uma coisa assim, sabe? Para mim é sensacional, que é experimentar. Às vezes a gente não sai nem dessa zona de conforto para experimentar, se jogar e falar assim, putz, espera aí, deixa eu ver pelo menos se eu me identifico nisso ou não. Você se propôs a sair daquela zona que, né, alguém foi lá e te deu um chacoalhão, mas no processo de corrida você falou, espera aí, eu vou subir aqui na esteira e eu vou tentar ver o que é que eu consigo fazer aqui. E você surpreendeu, né? Você se surpreendeu com a sua performance. Nossa, eu fiquei 20 minutos aqui, que legal. De meia, né? Numa esteira que você não configurou do jeito que ela ligou lá, você falou, acho que tá bom pra mim, eu vou aqui. E tocou o barco. E acho que a gente precisa se permitir, né? Falo, putz, ainda que eu vá só até aqui, bacana. Eu tava, antes da gente começar aqui, até trocando uma ideia com a Carla, comentando que eu tinha um professor e ele tinha um grupo aí de CrossFit. E eu, gente, não sou essa pessoa, assim, né? Acho bacana, acho digno, quem faz toda essa parte do CrossFit, admiro. Então era um grupo muito pauleira lá. Mas ele ia sempre aos poucos, assim, tipo, você não consegue, vamos imaginar, correr dentro do CrossFit, legal. Então você vai até ali sei lá, corre 10 metros, volta. Descansa lá e volta. Né? E ele ia fazendo isso. Então agora você vai, volta, descansa. Vai, volta, descansa. E aos poucos aquilo lá ia permitindo você aumentando essas doses. E virou orgânico, porque você corre, parava, vamos fazer outra coisa. Agora você volta lá. E ele ia pondo esse mix assim, né? Que pra mim sempre fui dramática com esse lance de correr. Ai, meu Deus! Isso, né? Então a Carla tá aqui quebrando um tabu meu também, viu, gente? Porque eu sempre achei que eu não nasci para correr, mas ela tá falando de um jeito tão gostoso que eu já tô avaliando meus conceitos aqui. Acho que até o final do podcast eu vou fazer um story saindo na rua correndo aí. Não, e Rê, vou te contar um segredo. Conta. A gente vê nas redes sociais, o pessoal posta foto correndo, sorrindo. Sim, isso. Mas assim, não é bem assim, né? Eu que acho primeiro lindo, que eu falo, assim, gente, tá com fôlego pra sorrir, dá tchau. Olha, quando a gente tá numa corrida, que você vê o fotógrafo, ele faz mágica. Ele corrige a sua postura e o seu pace melhor do que seu treinador. Você vê o fotógrafo, assim, é incrível. Não tem um que não dá uma arrumada. Não tem um. Pode falar o que for. Você dá aquele sorriso, né? Levanta ali um pouquinho. Se você tava meio torto, você até fala, nossa, se você tá pálido, ele põe uma cor em você pra dizer que você não tá morrendo ali. Você fica ali, você dá aquela passada bonita, né? Que você quer sair bonito na foto. Mas aquilo é um pouco momentâneo. Porque por dentro, muitas vezes a gente tá pensando, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu comecei? Vai logo. É bem por aí. Então, não se engane, é normal quando a gente tá lá no meio, muitas vezes a gente se pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Assim, são ciclos. Aí quando você termina, você fala, nossa, que bom que eu vi, foi a melhor coisa. Eu sou demais, eu sou muito Você nunca se arrepende de ter ido, essa é a verdade. Não, eu acho que, igual você falou, na hora que você chega no final e você fala, putz, eu consegui fazer isso numa de 5K. Gente, foi a minha melhor, foi uma de 5K e acabou, tá? Eu ganhei a medalha, fiquei igual a Carla, mega, mega feliz. Eu falei, é a última, não vou fazer mais. Aqui, tá registrado. Isso mesmo, eu falei, mas é a última, não vou fazer mais, não nasci pra isso. Mas realmente, esse gostinho de superação, gente, eu realmente saí de lá me achando. Falando, você pagou a corrida aqui, ascendente é Capricórnio, então eu vou sempre pensar na grana. Vai fazer valer a pena o seu investimento. Mesmo. Tu veio até aqui, tu pagou, agora meu também tu é Capricórnio. Então, olha lá, então tu vai até o final, porque a gente não gastou esse dinheiro nessa inscrição por causa dessa camiseta, dessa squeeze aqui, dessa necessaire, não, senhora minha querida. Tu vai até o final chorando, mas vai fazer jus a esse dinheiro. Exato. Se eu não vou pelo esporte, eu vou pelo bolso. Não importa a motivação, o que importa isso mesmo, é terminar. Mas eu saí de lá vitoriosa. Acho que isso é importante. Agora, eu quero saber mais coisas aí de toda essa história que você está compartilhando aqui com a gente. Você falou que saiu da esteira de 20 minutos e foi parar lá na maratona. O que é que define uma maratona? Quantos quilômetros começa uma maratona? Por exemplo, se eu estou fazendo 5K, eu estou ali no iniciante. 10K, 15, eu já sou considerado um intermediário assim? Ou tá atrelado a tempo? Por exemplo, 5K em 10 minutos, tu é muito
foda. É Se surreal. você for. Isso, agora, se você fizer 10, 15K em 3 dias, nossa, você é tartaruga, sabe os lances assim? Como é que funciona isso? Acho que tá relacionado a um pouco de tudo, tá? Um pouco relacionado ao tempo que você treina, à velocidade que você treina. E eu não atribuiria o corredor iniciante e avançado pela distância final. Porque isso é muito de característica. Olha. Então, tem pessoas, por exemplo, meu namorado, ele gosta de corridas curtas. Eu vou errar e tudo bem. Depois ele me corrige, tem o fundista, o meio fundista. Eu sei que um corre 1,5 km, outro corre 5 km. Amor, desculpa, eu sempre esqueço. Gente, Mas é algo mais ou menos assim. É isso aí. Procura no Google lá, vê no Google como é que é Acho isso. que é o fundista. Isso, mamãe tem essas modalidades aí. Eu sei que é uma modalidade de quem gosta de velocidade. Ah. Então, e ele tem um alto volume de treinamento para correr aquela distância, porque ele corre aquela distância muito rápido. Então, ele é um corredor avançado. Apesar de fazer provas mais curtas. Eu já faço provas longas. Eu gosto das maratonas, de 21 quilômetros pra cima. Pra mim, começa a ficar legal 21 quilômetros. Nossa, gente, mais água. Não, mas Liga só pro 5 90, quilômetros gente. nem vale a pena. Você acorda cedo, você se troca. Aí, só pra isso, não. Eu tenho que estar mais acabada pra ter valido a pena. Ó, vocês estão vendo o estágio? Presta atenção no poder transformador. A mulher, foram lá, xingaram a mulher de véia, que ela se sentiu ofendida na fila do banco. Bacana. Aí agora, gente, já mudou. Ela já, entendeu? Ela subiu na esteira lá despretensiosamente de meia. Agora quer suar e acha que a maratona... Vocês entenderam como é que transforma? Eu quero ver você, produção, que não sai da cadeira aí, né? Tem grudado que não faz caminhada nem de 10 minutos. Fazer uma revelação dessa. Ele falou que ele corre 5 km, pior que corre mesmo. Ele é sedentário, a produção aqui é sedentária nível hard, mas ele tem fôlego, se precisar correr, ele corre sem parar. Sim, é incrível, não sei como que pode. bacana. Exatamente. E não fica destruído não, eu tô morrendo, imagina, eu já fiquei lá atrás um maior tempão. E ele vai em fundo. Então, a mudança que faz, o poder transformador aí da corrida. Sim. Mas todo esse processo, ele foi um processo que demorou alguns anos para acontecer. Porque a maratona era uma coisa que me dava medo. A maratona começa em 21 ou não? Sim, a gente pode considerar 15 maratona. Não, é uma corrida de 42 quilômetros. Apesar... precisa ter 42 mil quilômetros para ser considerada uma maratona. Apesar de que nós temos a corrida de São Silvestre, que muita gente chama de maratona, mas são só 15 quilômetros. A clássica São Silvestre. 15 quilômetros. São Silvestre, mas a maratona mesmo são os 42 quilômetros de corrida. Então, toda a distância menor que isso, aí você tem a meia maratona, aí você tem a 15 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros, as distâncias intermediárias. Mas acho que o ápice do corredor é fazer uma maratona. Eu já tô passando mal. Não, pra mim era uma coisa completamente surreal. Na verdade, faltou até o ar, só de pensar. Eu até mudei a respiração aqui na hora que ela falou 42 quilômetros. Aí você começa a calcular a distância, né? Aí você vai de São Paulo para Guarulhos. Não é para lá de Guarulhos ainda. Então, assim, é mais ou menos isso. Correndo. Então, e você faz isso, é isso? Só para ficar claro pra minha cabeça aqui. E o pior é que eu gosto, Rê. Eu faço e ainda gosto. A gente traz uns convidados que tem uns probleminha. Queria falar para vocês aqui. Tem uns convidados, gente. Não tem produção. Os convidados que tem uns probleminha, vocês não levam a mão, não. Não leva a mão, não. Não leva a mão, não. A pessoa gosta de correr 42 km. E tem uma gangue aí, porque ela não vai sozinha, não. Vai uma galera, hein? Um monte de gente que tem probleminha aí, gente, que quer correr. Mentira. Quantas você já fez até agora, assim, você sabe? Eu fiz 4. E a última foi com emoção. As duas. A última eu fiz no Rio, agora no mês passado, que foi o Desafio do Rio, que era correr uma meia maratona no sábado, ou seja, 21 quilômetros no sábado, e no domingo você voltar e correr a maratona, mais 42. Então você fecha 63 quilômetros no final de semana. E aí você ganha as 2 medalhas, e aí quem completa ganha uma 3ª medalha especial. Que aí eu ganhei, assim, foi uma baita conquista pra mim. A gente já pode encerrar o podcast? Já foi humilhação demais. Eu já recebi vários convidados aqui, mas nunca fui humilhada desse jeito, assim, na caruda.
Não tava contando. Não tinha essa parte no roteiro, confesso com vocês. Não tinha parte de humilhação no podcast. Quê? 63 quilômetros. 3 quilômetros. Foi a minha 4ª maratona. Ainda bem que eu torci o tornozelo depois, deu tudo certo. Deixa eu olhar aqui no roteiro. Qual é a próxima coisa que a gente combinou de falar pra gente sair disso? Mentira. Sim. Mentira. A produção tá dando bronca. Fala no microfone. Eu tô chocada. Porque pra mim foi uma superação também, né? Porque é engraçado. Isso, já vou voltar. sentimentos, assim. Como é que foi isso, né? Quando eu me propus a fazer a primeira maratona, eu passei muitos anos sem nem cogitar isso. Então, assim, tô correndo. Aí eu corria 5 km, 10 km, aí eu me encontrei na meia maratona, que é uma distância gostosa. Assim, pra confessar, eu gosto das maratonas, mas é um processo que te demanda muita preparação. Então, a minha distância do coração é a meia maratona, que são os 21 quilômetros, que é uma distância... Isso você faz bem, seu corpo já tá habituado, super bem. Então, terminou, tá tranquilo. Você tá tranquilo, você tá inteiro, você tem um ciclo de treinamento, que é um ciclo muito mais leve. Então, assim, a minha distância é perfeita, mas eu gosto de, no meio do caminho, encaixar umas maratonas. E quando eu fiz a minha primeira maratona, foi... Gente, eu acabo perdendo um pouco a noção do tempo. Foi no ano passado, foi em 2022. Eu fiz a minha estreia na maratona em julho de 22. Caramba! Inclusive, dia 25, hoje vai fazer um ano, daqui a 6 dias, que eu fiz a minha primeira maratona. E foi transformador demais isso pra mim, porque eu vinha num processo, né? Então, de direcionamento na carreira, direcionamento na vida pessoal, e a gente... se acostuma muito com os rótulos, né? Então, profissionalmente, eu sou isso, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou namorada, e eu sentia falta de ter alguma coisa que fosse minha. Tem uma música que o Arnaldo Antunes canta, que pra mim é sensacional, que é o refrão da minha vida, que é só é seu aquilo que você dá. E assim, pra mim não tem verdade. Só é aquilo que você dá. Não tem verdade mais absoluta, porque nem os nossos filhos são nossos, né? Nem suas posses são suas, né? Então assim, só é seu aquilo que você dá. E eu termino cada corrida minha na maratona falando, eu dei isso, isso é meu. Então eu sentia falta de ter um rótulo que fosse meu. Que não fosse um diploma. Porque, no fundo, isso só depende de você, exatamente, né? Quando você termina aquela prova, aquele encantamento é só seu, né? Ninguém vai sentir essa superação, ninguém vai sentir tudo que tá passando pelo seu físico, né? Os batimentos lá em cima, essa adrenalina correndo, ninguém vai sentir, só você vai sentir isso, né? Sim, e o significado emocional daquela prova, né? Então, se você tiver uma oportunidade, vá um dia e assista a uma maratona na linha de chegada. Observa como as pessoas chegam, porque você vai ver pessoas de todas as idades, de todos os perfis, que chegam, assim, carregados de emoção. Exato. Tem os atletas que vão chegar primeiros, inteiros ali e tal, mas isso, aí incrível, você vai ver tipo... a galera do meio ali, você vai falar, nossa, é cada um que você vai ficando arrepiado, que é a pessoa que chega, que se ajoelha, é a pessoa que chega chorando, é a pessoa que chega com cãibra mancando. Então, é lindo, é um show ver a chegada de uma maratona. Assim, programa pra fazer na vida. Vá assistir uma chegada de uma maratona que você vai se inspirar. Mesmo que não seja pra correr, mas você vai se inspirar, às vezes, pra tirar algum outro projeto seu da vida do caderno. Vá. Sim, né? Porque é uma leitura que a gente fala assim, é determinação, é foco, persistência, o desejo, né? A superação. É muita coisa envolvida, né? Sim. É muita coisa envolvida ali, porque, olha, eu acho que na corrida, e não sei se vocês aí de casa vão concordar com a gente, deixa aí nos comentários, se você corre, se você pratica algum esporte, como é que funciona isso no cérebro. Porque eu acho que quando a gente treina, fica o anjinho e o diabinho, né? Aquele é o momento que você tem certeza que existe o yin yang, o anjinho e o diabinho, a força do bem e a força do mal, enfim, você atribui o nome que você quiser aí, entendeu? Porque você fala assim, né? Ai, não, já tá bom pra gente, né? Tem a vozinha que fala assim, já tá bom. A gente não precisa de mais nada disso, não. Vamos ficar por aqui mesmo. Aí tem o outro que fala, não, você pode mais, vamos nessa. Exato. Não, terminou aqui, ó, tem a feira aí na frente, vamos comer um pastel, tal.
terminando aqui, acho que rola pastel. A pessoa, não, tem a maratona pra gente correr, saindo daqui você vai comer uma castanha, você vai tentar ter uma alimentação, manter seu foco, sua alimentação equilibrada. Tem esse jogo, né? Eu acho que aqui reflete a nossa mente, como é que administra isso. Como é que você foi administrando o comportamento em si? Assim. Olha, Rê, eu acho que uma coisa que eu costumo falar é que a mágica acontece no processo. Então, você não consegue sair, vou correr uma maratona, né? A gente soube até recentemente de um rapaz que infelizmente faleceu num treino que nem era apropriado, foi sem preparo e faleceu no meio de treino que seria uma maratona, mas ele faleceu lá no quilômetro 15. Você não pode fazer isso. Você não é de uma hora para outra que você decide, vou correr uma maratona. Algumas coisas vão acontecer se você fizer isso, né? Você vai colocar a sua vida em risco, ou você vai odiar a corrida, que você vai terminar extremamente quebrado, nunca mais vai querer fazer aquilo, vai ficar uma semana sem andar, talvez. Então, você descobre que a mágica, ela acontece no processo. A maratona, ela é construída em todos os meses que antecederam aquela linha de chegada. Então, o meu primeiro ciclo foi um ciclo de 6 meses. E você vai a cada semana aumentando. Então você tem um volume de treinamento semanal. Então eu fazia cerca de 4 treinos por semana. E aí você começa a intercalar. Tem dia que você tem que fazer um treino de velocidade, que você chega até o seu limite. Tem dia que você faz só um treino de rodagem mais leve, numa velocidade mais tranquila. Tem outro dia que você faz o tal do ritmado, em que você força um pouquinho, mas você não ultrapassa as suas zonas de limite. E aí tem o tal do famoso longão, que todo corredor de maratona fala desse bendito longão, gente, que vamos aquele... saber o que é o longão. O longão é aquele que só dá tempo de fazer no final de semana, se você trabalha durante a semana, que você vai ter que ficar ali umas 2 horas e meia, 3 horas correndo. Então não vai dar pra fazer durante a semana. Longão geralmente rola só de final de semana. E por outro lado tá tudo bem, faz parte. Faz parte, só que você vai aumentando essas rodagens com o passar do ciclo. Então, quando eu comecei o meu ciclo, eu decidi que eu ia fazer uma maratona em janeiro do ano passado. Eu falei, eu quero algo meu esse ano. O que eu vou fazer que vai ser meu? Eu falei, eu vou me tornar maratonista. Então, a Carla é arquiteta não praticante, trabalha numa instituição financeira, é mãe da Samira, namora isso aqui, e maratonista. Então, eu falei, eu quero esse título pra mim. E me propus, comecei a treinar em janeiro para a corrida que seria em julho, que é a prova aqui de São Paulo, a SP City. E aí, a cada semana, a cada mês, ia aumentando o volume. E você chega na reta final, você tá meio destruído. As pessoas que te encontram, assim, você já tá um pouco mais magro, né? Você já não tá com aquele... Batida, tá um pouco abatido. Você tá num volume de treino intenso. Então, assim, não é aquela época mais bonita, mas assim... Sua, que mas você tá assim, se sentindo... tô em alta, tô no hype aqui. Exatamente. Mas você tá se sentindo... sabe, um leão. Você tá, nossa... Porque você vai aumentando a cada semana. E os treinos da maratona... não existe um treino mal feito. Então, mesmo aquele dia que o treino não fluiu legal, que você não conseguiu fazer a velocidade que você queria, ele foi um treino importante, porque às vezes você não teve um ganho físico de desempenho, mas você teve o ganho mental, que é você ter ido, apesar do seu desconforto, sim, apesar de não ter vontade, você ter suportado o desconforto. Na verdade, é isso que a corrida traz pra gente, né? Você vai, quando a gente começa uma atividade, é difícil a gente manter o foco, concentração mental mesmo, e quando começa a ficar desconfortável, o que a nossa mente fala? Poxa, vamos lá comer o pastel, vamos comer, mas depois amanhã descansada. Amanhã é um novo dia. Amanhã você começa de novo e faz de novo isso aí, boba. Exatamente, porque a nossa mente, ela quer o nosso bem, né? Ela quer que, pra que você tá fazendo isso? Vai descansar. Só que assim, tem hora que a gente tem que silenciar a nossa mente. Então você tá lá no meio do treino de corrida, gente, vamos falar real, os primeiros 15 minutos de qualquer treino são terríveis. Não adianta falar que você gosta. Você tá ali querendo voltar pra casa. Eu não gosto nem dos 15, nem do 1h15, nem do 1h45. Não, mas parece que, sei lá, parece que sua alma ainda não entrou no corpo. Eu não sei o que acontece. Mesmo. Você ainda não tá ali. Demoram mesmo pra encaixar e falar assim, nossa, agora foi. É porque o sangue tá começando a circular, enfim, tem toda a questão física. Então, assim, não tá rolando. Os primeiros 15 minutos vão ser ruins mesmo. E ok, aceita isso e segue. Se você passa dos primeiros 15 minutos, você vê que começa a ficar legal. Até a primeira gotinha de suor cair, vai ser ruim. Caiu a primeira gotinha e fala, tá ficando bom isso aqui. Agora começamos. Agora começou a brincadeira. Essa conversa começou a entrar no eixo. E aí, a cada hora que você vai ficando desconfortável,
confortável, que é isso que é, né? A corrida é que outro animal corre sem ter um motivo, né? Os animais correm porque eles estão caçando. O ser humano que corre sem um motivo, que corre 42 quilômetros porque quer terminar uma maratona e tem força mental para aguentar isso. Então, deixa de ser uma questão física, porque se você vem se preparando, se você tá ok de saúde, você vai conseguir. Então, passa a ser muito mais uma questão mental, de você ir suportando cada hora que bate o desconforto. Você fala, não, eu vou aguentar, eu vou mais. E você vai quebrando aí os seus limites e você vai suportando esse desconforto. E é incrível que você melhora fisicamente, mas mentalmente a gente ganha assim, uma resistência que você usa para todas as áreas da vida. Gente, que incrível! Então existe uma mudança, óbvio, de comportamento aí. Então você acaba... Eu acho que é também, né, como é que fala? A gente pode pegar aí, né, do lado da psicologia, né, que é uma coisa que eu estudo, que fala da análise do comportamento, né? Então você está vivendo aquele ambiente. Então, aquilo que você está vivenciando, você acaba, de alguma maneira, né, colocando em todas as áreas da sua vida. Sim. Então, você fala, poxa vida, eu não estou resistindo, sei lá, algum conflito dentro do trabalho. Ou dentro da família. Mas você fala, peraí, eu resisto, né, eu tenho uma resistência física aqui, em momentos de tensão eu vou tentar lidar com essa situação aqui dessa forma. Você se obriga a pensar de uma maneira diferente, para criar essas estratégias também, né, em outros ramos da sua vida. Então, fala, peraí, poxa, ó, aqui acho que tem uma conduta assim, aguenta um pouquinho essa pressão aí do chefe, alguma coisa assim, que você vai sair do outro lado melhor. Perfeito. E até nisso é muito comum a gente ver as pessoas associarem a corrida com resiliência. Eu costumo falar, Rê, que é diferente. Eu associo muito mais a resistência, muito mais ao conceito do antifrágil, que o Nassim Taleb traz no livro dele. Porque a resiliência, se você olha o conceito que veio da física, você é um material, um objeto que ele é submetido a um esforço e depois ele volta ao estágio original. Na corrida, a cada esforço que você é submetido, Deus me livre voltar para o estágio original. Eu quero é voltar muito mais forte. O Deus me livre, não, sim. Então, realmente... E eu coloquei isso na cabeça e falava, não, gente, não faz sentido. Aí, quando eu li o Antifrágil, eu falei, meu Deus, é isso. E isso, assim... O livro chama Antifrágil? O Antifrágil. Gente, então já fica uma dica aí. É sensacional. Eu vou deixar na bibliografia aqui. O livro chama Antifrágil, do o Nassim autor... Taleb. Ah, beleza. Não, maravilhoso, é um livro grosso, mas ele traz muito desse conceito, mas se você mas ele é voltado sintetizar... para corrida ou não? Não, é voltado a desenvolvimento, a autoconhecimento, mas esse conceito, para mim, caiu como uma luva, porque a gente se vicia em falar da resiliência, mas quando você tá num esporte de alto impacto, em que você, claro, dentro do seu limite, você tem que ter a sua alta performance, né, que é diferente da velocidade, não. A sua alta performance é você não abandonar o treino, né, é nesse sentido, pessoas normais, a nossa alta performance é conseguir dar conta dos treinos, não é necessariamente ganhar o pódio lá, passar como primeiro lugar. Então, o que mais fez sentido para mim, eu falei, não se trata de resiliência, eu estou me tornando mais forte, eu estou me beneficiando de todas essas intempéries externas, de todos esses choques externos para me tornar mais forte fisicamente e principalmente força mental. Você se sente assim imbatível depois que você completa um ciclo de maratona, você fala, não, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu acho que você trouxe uma coisa interessante aí, ainda falando um pouco de comparações, né? Porque, não que não tenha, né? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você está correndo. Nossa, então eu tenho um maratonista muito bom que você se espelha, tem uma referência, uma inspiração. Né? Então, a Regiane, jura, é uma maratonista assim, incrível, e eu me inspiro nela, um exemplo. Bacana, então você tem uma inspiração que seria de alguém que você fala, nossa, faz um tempo maravilhoso, tem o físico perfeito e tal. Mas você também tem a inspiração que é sua a cada etapa, né? Eu acho que nessa referência de que, olha, somos pessoas normais, ou quando a gente fala assim nas Olimpíadas, os quenianos vão sempre ganhar
nas corridas, né? Não sei como chama, nos 100 metros, enfim, aquele tipo de coisa. Mas não quer dizer que eu não possa também correr esses 100 metros, né? No seu melhor. No seu melhor, isso. Então, para não ter essa frustração, né? Porque eu acho que às vezes a gente mira tanto no vizinho, vou dizer assim, e a gente não se olha, né? A gente não olha e não valoriza os nossos potenciais, as nossas capacidades, Sim. aquilo que a gente é capaz de, verdade, trazer, né? E colher um benefício. E eu acho que o que você está compartilhando e que é muito interessante é o se olhar, né? Então, eu tenho pessoas que eu admiro, mas também, em contrapartida, eu tenho que olhar para mim e saber aonde eu quero chegar e como eu quero chegar, né? Sim. E o melhor, nessa questão do melhor de mim, tem eu não sei se é físico, um preparador físico, vou chamar assim, que é o Leandro Twin, não sei se você conhece. Não. Eu adoro ele. Todo vídeo dele, eu sou inscrita no canal, ele postou lá, tipo, vamos plantar bananeira, eu assisto. Mas pela maneira com que ele fala, assim, também muito de maneira simples e que não é... Como é que eu vou dizer? Não te deixa achando que aquilo lá é impossível, porque ele fala assim, ele dá muitas dicas sobre treino de força. Eu gosto muito de treino de força. Então, ele fala assim, hoje você não conseguiu, sei lá, fazer um supino com 40 quilos. Mas, hoje você conseguiu fazer com quanto? Consegui fazer com 30. Você deu o seu melhor com 30 para aquele dia? Perfeito. Então, aquele dia para você foi 30. Não dá para você dizer assim, nossa, meu treino foi mal porque eu treinei 30, né? Que eu treinei com 30 quilos. Não, foi o que você deu. O que você tem que ter certeza é que naquele dia você deu o seu melhor. Naquele dia você conseguiu fazer com que o seu físico tinha que oferecer para isso. Eu acho que tem muito isso também, né? Nessa questão da corrida, né? Porque pode ser que no dia da maratona você não esteja tão bem como você, putz, tive um problema no tornozelo, não pôde participar de uma prova que talvez você quisesse muito, estava idealizando, tinha uma parceira para fazer junto, tudo, tal. Então, como é que fica essa história, né? Acho que lidar com isso também é um desafio, né? Sim, e acho que o esporte, de maneira geral, ele traz pra gente uma questão muito forte de humildade. Porque quando você tá lidando com o seu aspecto físico, muitas vezes você fica limitada justamente pelo físico. E você tem que ter a humildade de, primeiro, não se comparar, não se forçar com o outro, o que é muito tentador hoje em dia, né? Você abre o Instagram, tá todo mundo ali, feliz, lindo, perfeito, né? Você fala, nossa, é a vida que eu quero ter. Exatamente. E aí você tem que ter o discernimento, né? Claro, o autoconhecimento, mas a humildade. Humildade de entender que sim, vão ter pessoas melhores que você e tá tudo bem. Você vai ser melhor do que outras e continua estando tudo bem. Que a gente tem características no corpo, né? O biotipo. Então, por que é muito comum, os quenianos, eles acabam vencendo, eles têm um biotipo propício para isso. Então, não vou eu querer me comparar com uma atleta que tem um biotipo diferente, que consegue correr numa velocidade muito maior com muito menos esforço. Então, é a humildade de você também se reconhecer como você é. E dentro do que você é, aí sim você busca o seu melhor. Mas acho que a corrida traz isso e acho que todos os esportes no geral trazem também. Eles nos centram na base de, bom, vou me respeitar, vou começar com o que eu sou e a partir da minha base que eu vou buscar o meu melhor, que eu vou quebrar os meus recordes. Olha só, e acho que faz muito sentido, até como um aprendizado literal, né? A gente precisa aprender isso. E acho que o autoconhecimento existem muitos estudos, né? Principalmente quando a gente, né, faz esse estudo de... O Corpo Fala, né? Aquele livro, o famoso Corpo Fala. Sim. E acho que quando a gente está envolvido dentro de uma atividade física, o nosso corpo também fala, né? Quem ele é, o que ele está trazendo. E acho que a gente tem que ter esse olhar também, né? A gente hoje fala muito da questão mental. Então você tem que ter um pensamento positivo, tem que ter um pensamento assim, assado, super de acordo. Eu, como estudante de psicologia, levanto essa bandeira mais do que tudo. Mas eu acho que a gente tem que também estabelecer essa conversa, né?
Às vezes a gente acaba não olhando para a atividade física com um olhar diferente por conta disso, dessa conexão. Então, mente e corpo, não, a gente tem que ter clareza que eles se conversam entre si. E muitas das vezes a gente não tem isso claro, né? Então, o nosso corpo, ele responde a tudo e a todos. Então, eu tô mal, você logo vê, eu não tô com vontade de sair para correr, eu não tô a fim de ir na academia porque você tá com aquele pensamento. Então, o seu corpo acaba sofrendo as consequências daquilo, né? Ou até mesmo as rigidez mentais, né? De um processo de criação muito complicado, Sim. tudo, o seu corpo, ele tem o reflexo daquilo. E que aos poucos você vai trabalhando e se descobrindo também. Eu acho que a gente tem que abrir para esse caminho, né? De, olha, eu vou pensar aqui de uma maneira diferente, vou criar essa conexão e se observar na hora do treino, né? Eu percebo muito isso, que eu acho que o que faz muito para eu ser persistente em continuar, porque é uma coisa que eu não sou apaixonada, eu não consegui me apaixonar. Eu gosto da dança. Se fosse para dançar, eu dançaria full Às time. 4 horas. Às 4 horas. Mas, infelizmente, não dá para ficar fazendo só isso, né? Então, eu falei, não, acho que eu adotei a musculação para mim como uma forma de, olha, me identifiquei, vou seguir aqui e tal, e segue o baile. Mas, assim, se olhar, eu acho que tem muito essa conexão. E você falar da persistência, é muito incrível, que as pessoas falam assim, nossa, você vai na academia todo dia, né? Eu falei, vou. Mas não é porque eu gosto, não, é porque eu tenho que ir lá e tenho que fazer mesmo. Então, eu penso assim, você não trabalha todo dia, então você tem que fazer exercício todo dia. Então, eu não consigo, no meu caso, eu não criei essa divisão igual você, assim, né, do, eu vou, tem aspiração, não, pra mim, eu coloquei ele na rotina, tipo, meta do dia, você tem que fazer. Acabou. Check, fez, trabalhou, não comeu. Então, você vai ter que, eu tive que ser muito pragmática comigo, assim, sabe? Tu vai lá e vai fazer, ponto final, acabou. Você não vai lá e não trabalha, seus boletos não chegam todo mês, entendeu? Eu tive que usar a força do pensamento, mas da coação. Então, você vai lá e você vai fazer exercício sim. Levanta daí, vai, acorda cedo e vai. Então, eu vou e faço. Falo, o boleto vai chegar todo dia, eu vou ter que pagar, vou ter que trabalhar todo dia, então tu vai ter que fazer exercício todo dia também. E funciona. Super, 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 super. E eu sinto falta quando não faço. Entende? Dizendo assim, eu fico feliz quando eu não vou, mas o meu físico hoje sente muito. Se eu falto, eu falo, caramba, né? Tá faltando alguma coisa no dia, parece que realmente não fecha isso. E tem muito a ver, acho que acaba interferindo muito no meu humor também no dia. Eu falo, nossa, fica aquela sensação de que alguma coisa não fluiu, de que tá diferente, quero, né, fazer alguma coisa. Aí eu ponho um vídeo na internet, danço, sabe, ponho aquelas zumbas, falo, vou fazer aqui, que pelo menos me dá uma... Traz o movimento, Traz né? o movimento, eu fiz muito tempo dança do ventre, então eu ponho um vídeo lá, ponho uma música falando, agora você vai dançar até morrer aqui, para o meu cérebro entender que, olha, eu fiz alguma coisa. É muito louco isso. E acho que faz total diferença. A gente tem que colocar. E aí, em que momento, agora outra pergunta também que eu fiquei assim na dúvida. Você começou na carreira solo, plena, absoluta, tal. Em que momento entrou existe ou existe um preparador físico hoje? Como é que você profissionalizou isso, né? Porque para sair correndo 42 quilômetros, 63, não é normal, né, gente? Ela tem probleminha. Eu acho que ela tem probleminha, gente. Não, é super importante ter um acompanhamento. Eu comecei no ano passado, até então eu levava a corrida, né, com uma maneira mais leve. Na pandemia também ninguém podia fazer nada. Aí quando... teve isso, né? Todo mundo trancado. E aí eu tava animadinha na corrida, veio pandemia, parei tudo. E aí quando foi liberando um pouco mais, que eu botei na cabeça, não, vou fazer uma maratona. E aí, na época, eu tava participando dos treinos coletivos, né, pelo pessoal da Adidas. Então, eu seguia ali os treinos passados por eles. Sim. E aí eu fiz a minha primeira maratona assim, o coach de um dos grupos, ele tava dando uma assessoria um pouco mais especial pra mim e pra minha irmã, que ela também tava se preparando. Nossa, sua irmã também corre. Minha irmã também corre. Está lesionada também. Mas é maratonista também. É maratonista também. Estamos as duas de parzinho lesionadas. Pelo amor de Deus. E a gente propôs até a fazer a primeira maratona juntas, né?
Então, tinha esse coach que nos dava ali uma planilha semanal pra gente ir seguindo. Então, tinha, assim, um acompanhamento, né? Porque ele é um educador físico, ia calibrando ali os volumes pra gente. Como eu tenho uma rotina bem corrida, né? Então, eu sempre tô estudando alguma coisa, tô sempre lendo. Aí tem minha filha, aí trânsito, trabalho. Então, o que eu sabia? Bom, eu tenho que entregar 4 treinos de corrida por semana. Beleza, vou entregar. Se vai ser na segunda, na sexta, não importa. Eu vou entregar o pacote semanal. Então, pra mim, eu funciono com alguma flexibilidade dentro da rotina organizada, mas alguma flexibilidade eu tenho porque acontecem os imprevistos. Então, eu fui tendo esse acompanhamento. Aí eu fiz a primeira maratona, então assim, aquele ciclo de muito treino, muita dedicação, alimentação super certinha, cortei açúcar, cortei álcool, fiz tudo muito certinho, porque a minha proposta era correr a primeira maratona do início ao fim, sem parar nenhum instante. E eu consegui fazer isso. Então eu fiz a minha primeira maratona. Fiz num tempo considerado bom para mulheres, mas não é aqueles tempos mais rápidos. Eu fiz em 4 horas e 23, aqui em São Paulo. E até uma coisa engraçada, eu costumo projetar muitas coisas que eu quero fazer. E quando eu fui buscar o kit da corrida, tem lá um painel que você escreve o tempo que você quer fazer a corrida. Eu coloquei lá 4 horas, 23 minutos e 41 segundos. Eu terminei em 4 horas, 23 minutos e 11 segundos. Assim, foi incrível. Quando eu fechei o relógio, eu lembrei, aí eu né, aquela emoção, fui buscar o celular, eu falei, nossa, assim, sabe, você projetar uma primeira maratona, você bater ali em cima, foi incrível, porque eu projetei, eu falei, eu vou fazer do início ao fim. 4 horas correndo? Correndo sem parar. E engraçado, Rê, que assim, a gente corre... Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo. A gente corre e a gente come durante a maratona, tá? Oi? Só pra constar. Tem gente que leva gelzinho pra tomar. Eu levo algum gelzinho, né? Aquele gelzinho de carboidrato que a gente toma. Mas assim, pensa numa maratona. Geralmente você consome alguma coisa a cada 40 minutos, né? Você precisa repor energia no seu corpo. Então assim, numa maratona, se eu projetar a cada 40 minutos, eu vou ter que tomar 10 coisinhas daqueles. Chega uma hora que seu estômago não aguenta mais. Então, as estruturas de maratona, elas têm ali em vários pontos da prova, tem banana, tem bala de goma, dependendo da organização, tem pedacinho de melancia, tem amendoim. Então, assim, eles sempre colocam alguns pontos de apoio, justamente para você, para a pessoa que não usa só o suplemento, ter uma alimentação, porque você precisa, você não vai conseguir fazer as 4 horas se você não repor um pouquinho o seu baldinho com energia, né? Senão você desmaia ali no meio da corrida. Jesus. Então, tem essa curiosidade também. E aí eu ia pegando as coisas... Não sabia disso não, gente. E correndo. Mas isso não para. Algumas pessoas param. Por que eu não paro em prova? Porque se você para, você sente dor. Aí acabou sua prova. Então assim, vai até o fim. Tá quente, segue o baile, vai correndo. Segue. Vai, ainda que seja caminhando, mas não para. Vai comendo e vai movimentando. Claro, você diminui o ritmo, porque tem provas que eles dão água em copinho, né? Então você tá tomando água ali, tá caindo tudo. E aí o que é legal também das maratonas é que é uma prova que, dependendo do lugar que você vai correr, as pessoas vão pra rua torcer. Eu fiz no Rio agora, a torcida do Rio é incrível. Mentira. Porque a galera vai pra rua, e aí você vê o tiozinho que desceu com gelol, porque se alguém tiver dor na panturrilha, ele vai lá. Mentira, que lindo, graça. É lindo de se ver. E aí você vê a menininha que desceu com a mãe, com o pai, que tá dando balinha de goma. Ai, gente, tem os anjos da coquinha gelada. Você não tá entendendo? O que é você tá no quilômetro 38 de uma maratona. e aí ser um anjo literal, que põe coquinha gelada. Se materializa com a coquinha. E vem trazendo no copinho. Gente! E é um negócio assim, que você toma assim, aquilo te dá um gás. Então, é bonito de se ver, porque as pessoas vão para apoiar e quem já teve algum contato com a corrida vai lá realmente dar um suporte. Então, tem gente que dá paçoca, além do que a própria organização da corrida dá. Então, eu fiz... É uma empatia mesmo. O público como é que fala? Se envolve ali. Se envolve muito. Tem uma empatia por vocês e faz esse carinho, né? É gelo, assim, você encontra de tudo no apoio. E é incrível, são pessoas normais que estão indo lá torcer. Só pra ver, acompanhar vocês, verem vocês correndo e... Ai, gente, isso é curiosidade mesmo. Porque na maratona, assim, acontece muita coisa, né? Tem gente que para, gente que se lesiona. E eu que costumo... fazer do início ao fim, então eu faço tudo enquanto eu tô correndo, né? Tô comendo enquanto eu tô correndo, gravo os stories enquanto eu tô correndo, porque se eu parar eu sei que eu vou sentir dor.
Então, quando eu fiz a minha primeira, eu me propus, consegui fazer, terminei super bem. Então, eu olho as fotos, eu tava realmente curtindo, feliz, filmei a chegada e terminei bem, assim, inteira. Nossa, gente, bem. Ainda voltei pra buscar a minha irmã, que ela terminou depois. Assim, eu terminei, eu fiz os 42 quilômetros, tava super bem. Esperei, voltei e corri mais uns 3 quilômetros pra encontrar a minha irmã. Ainda voltei e corri meus últimos 3 com ela. Então, assim, sei lá, eu corri quase 50 quilômetros naquele dia. Que eu tava me sentindo muito inteira. Mas Cara, eu tinha feliz demais. também, né? Mas acho que tudo, né? A importância ali pra você. Acho que tinha tudo isso, né? Sim. A felicidade, tô ali participando, primeira maratona, me se preparou, tava inteira. E a coisa mais linda quando isso. você vê o pórtico de chegada. Assim, eu fiz 4 maratonas. Eu fiz a de São Paulo em julho do ano passado. Eu tô me arrepiando, assim, cada coisa que ela vai contando. Eu fiz a maratona de Curitiba em novembro do ano passado. A SP City, que é a que tem em julho, aqui em São Paulo, e a de Curitiba, são das maratonas urbanas, né, que é de asfalto, são as 2 mais difíceis, porque elas têm muito sobe e desce, né, então a galera que vai correr domingo agora, que é a SP City, imagina que sai do centro de São Paulo e sobe a 23 de maio correndo, então assim, ela é cansativa. E você tem muito túnel aqui em São Paulo. É verdade. E aí eu fiz essa casca grossa e fui fazer Curitiba também. E Curitiba, eu tava num clima mais frio, eu desci de carro com a minha mãe e com a minha filha. Eu falei, eu quero que vocês me assistam chegar numa maratona. Então, botei as 2 no carro, sexta-feira, 8 horas de estrada, aquela Regis, um monte de caminhão. E a gente fez um passeio super bacana por Curitiba. E aí, no domingo eu corri, consegui terminar inteira. E foi linda a prova, porque eu encontrei uma grande amiga minha lá, que a gente tinha trabalhado juntas há 10 anos. E a gente fez a prova do início ao fim juntas e a gente não tinha combinado. É que a gente corre numa velocidade parecida e, sem querer, a gente fez a prova do início ao fim juntas. E a gente se deu força. E quando a gente cruzou a linha de chegada, assim, você vai enxergando aquele pórtico, sabe? Dá uma emoção, que você fala, eu consegui. E assim, você não sabe se você chora, se você ri. Então, é muito emocionante. Você fala, poxa, a medalha, cruzar a linha de chegada, ela é a cereja do bolo. Porque é a consequência de todos os meses de preparo, sabe? Todos os nãos que você teve que falar para passeios, para várias áreas da vida, você ter acordado cedo, ter madrugado. Então, a hora que você chega ali, é como se coroasse. Então, é uma dedicação, né? É uma dedicação. Acho que é isso que é muito engraçado, né? Quando você tem uma meta e você falou dos nãos, né? Às vezes a gente também, acho que aqui não tem problema não, se eu seguir, se eu fazer, acho que não, né? Você tem que estar focado naquilo. Precisa dizer os nãos, né? Precisa, porque senão você vai sofrer. E você foi rotulado assim pelo chato, tipo, não vamos chamar mais a cara não, porque também só corre, não sei o quê. Mas isso eu escuto direto. É? Na verdade, sim. Eu até fico em falha com as minhas amigas, porque sobra pouco tempo, né? Então, entre trabalho, estudo, filha, namorado no interior, então muitas vezes não consigo dar toda a atenção para as minhas amigas que eu amo, mas muitas vezes não consigo mesmo. Ainda essa rotina de treino, e elas até já sabem, já nem te chamam, porque eu sei que você vai ter treino, né? Sim, eu vou ter treino. Então, no trabalho, às vezes, mas assim, o pessoal faz as brincadeiras, mas no geral, assim, sempre com muito respeito. Sim. E você vê que tem uma admiração por trás também. Sim. Mas sempre tem uma brincadeira, né? Fala, poxa, você não vai comer isso? Você não vai tomar isso? Não vou, porque eu não posso. Não vou. Mas tá tudo bem, porque eu sei o meu objetivo. Então, não é sacrifício. Eu sei, porque eu preciso estar bem. Se eu começar a derrapar na alimentação, se eu, gosto de tomar vinho, mas se eu começar a derrapar, eu vou sofrer muito no dia da prova. E já basta o sofrimento de correr os 42 quilômetros, né? Não queremos nada mais que isso. Eu não ia comer nada o resto da vida. Oxi, tá doida? Mas tem que fazer certinho, né? Pra você conseguir terminar. E como é que é essa rotina, assim? Como é que você se organiza como é que você organiza todos esses papéis? É a mãe da Samira, é a namorada, é o trabalho, é estudo, é a corrida. Que nem eu entendi que numa das suas falas que, eu tenho que cumprir 4 treinos por semana, sei lá. Então eu vou encaixando da maneira que eu posso. Mas como é que é esse encaixe, assim? Como é que você falou, não, eu tenho que me planejar, colocar tudo aqui, priorizar? Conta pra gente, como é que... Olha, Rê, às vezes nem eu tenho a resposta, viu? Eu olho e falo, rapaz, como é que eu dava conta? Porque agora eu tô nessas últimas semanas um pouco mais parada, porque eu me lesionei, mas tô morrendo de vontade de voltar a treinar, e quem tava direcionando os meus treinos era o meu namorado, até por toda a experiência que ele tem na corrida. Então, eu
consigo fluir melhor se eu tiver visibilidade do que eu tenho que fazer. Então, eu sei que a vida acontece, o pneu do carro fura, imprevisto acontece. Então, se eu tiver um dia muito engessado, eu já começo a ficar ansiosa, com receio de algo dar errado. Não, nossa, se algo der errado, meu Deus, tá tudo tão cronometrado, se algo der errado, eu perco tudo. Então, eu já fico ansiosa. Se eu sei que eu tenho uma liberdade, que eu consigo, eu tenho que entregar 4 treinos de musculação, 4 treinos de corrida, tá bom, tem dia que eu vou conseguir fazer 2 treinos, vou diminuir ali os meus dias em movimento. Se 2, 3 dias eu conseguir fazer 2 treinos por dia, beleza, eu consigo tirar 1 ou 2 day offs na semana. Então, eu preciso dessa flexibilidade. E eu fluo muito melhor treinando de manhã. Então, lá atrás, quando eu comecei a treinar sem experiência nenhuma, que eu treinava de manhã porque eu levava minha filha para a escola, isso se tornou um hábito tão importante para mim que o meu dia flui. Eu me sinto muito mais energizada, eu me sinto muito mais focada, trabalhando com clareza, se eu comecei o dia me pagando. Que o treino, ele para mim é como se eu começasse no 1 a 0, sabe? Entendi. Você começa fazendo algo por você. Então... E aí, na sua rotina, você começa acorda que horas e sai pra rua que horas? 4 da manhã, né? Às 3. Bom, eu tenho toda uma rotina isso, acho que às matinal. 6 da manhã ela levanta e fala, bom, acho que é isso. Como eu tenho que correr 42 km, vou sair agora. Não, aí por isso que o longão é no final de semana. Porque aí final de semana você acorda 4h30 mas assim, é claro que você tira aquele cochilinho da tarde, mas a gente já fala também, disso. Como é que vai ganhar força, né? Mas durante a semana, basicamente, eu acordo 5h30 da manhã, porque eu preciso começar o dia mais tranquila, então eu coloco uma meditação, eu faço questão de eu preparar meu café, cortar minha frutinha, eu tenho todo um ritual matinal. Sério? Me deixa no meu mundo que eu preciso... Mentira. A alma precisa voltar pro corpo. Então acorda, tem esse ritual primeiro de preparo. Não, eu faço um alongamento. Você não acorda e já sai da cama vestida e sai correndo? Não, quando eu começo o dia quebrando essa rotina, parece que todo o resto fica ruim. Então assim, deixa no meu cantinho, tomo meu floralzinho, preparo meu café da manhã, coloco uma meditação enquanto tô preparando o café da manhã, sento pra tomar o café, gosto de sentar ali perninha cruzada, nada de mesa assim, tomo meu café da manhã. E aí eu tenho algumas rotinas, né, que eu faço algumas afirmações de manhã, então periodicamente eu mudo as afirmações, dependendo da área da vida que eu quero trabalhar, então eu faço ali 2 ou 3 leituras de afirmações. Eu tenho um livrinho que todo dia eu abro uma página dele, até publico no story, e o dia que eu esqueço de publicar, sempre alguma amiga minha fala, qual que era a mensagem do dia? Aí eu esqueço. Que da hora. Então todo dia tem uma mensagem, então realmente, da hora que eu levanto até a hora de eu sair de casa é 1 hora, eu preciso de 1 hora. Porque eu tenho esse processo, e uma coisa que eu fui me organizando com o tempo, então assim, a hora que você tem muita coisa pra fazer em pouco tempo, você aprende a ser mais pragmático e mais objetivo, né? Então assim, televisão, eu não tenho tempo de assistir, séries faz muito tempo que eu não assisto. Vai tendo algumas escolhas, né? Eu vou aqui, eu vou ali. Eu vou fazendo as minhas escolhas, principalmente durante a semana. Então eu acabo tendo uma rotina em que durante a semana eu abro mão de muita coisa, pra eu conseguir encaixar todas as outras coisas que são importantes pra mim. Porque assim, a gente até consegue fazer tudo, mas não ao mesmo tempo. Então, durante a semana é uma rotina, final de semana é outra. E aí eu faço essa minha rotina matinal, uma coisa assim que me ajuda muito, que eu deixo já como uma dica, você nem entra na parte de dica, eu já deixo. Manda bala, porque aqui é pra tudo. Funcionou demais pra mim. Aqui me deixa, a gente quer fazer me deixa dar a dica. Isso, não, a gente quer quando tocar outro podcast daqui, a gente continua falando, não tem problema não. É um corte diferente, isso muda o assunto. Aí eu já faço outra abertura e colo nele. Ótimo. Na edição. Mas às vezes, porque muitas vezes a gente espera uma mágica que vai fazer eu me tornar uma pessoa mais organizada. Não, assim, são pequenos ajustes no seu dia a dia. Uma coisa que eu faço que funciona muito, eu pego 15 minutos antes de dormir e eu faço um catadão organizando as coisas pra minha manhã. Então eu arrumo bolsa, eu separo a roupa que eu vou mais ou menos, eu deixo a meia separada, eu preparo os suplementos que eu tomo, eu já deixo separado. Eu deixo separado num nível, que assim, eu tomo um colágeno em pó com um shot matinal lá, que é cúrcuma, sei lá o quê. Eu ponho lá as medidinhas na xícara, deixo a xícara coberta. Que eu sei que no dia seguinte eu ainda vou estar com sono, é só eu botar água, mexer e tomar. Acabou. Eu não quero pensar de manhã. Então à noite eu passo a minha geleia no pão, eu deixo assim tudo
pronto, mas num nível pronto, assim, da tá pessoa pronto, sonâmbula pronto. consegue preparar as coisas. Isso, É tá nesse pronto, nível. pronto, que é pegar e ser feliz. E a coisa que você faz assim, em 15 minutos antes de dormir, dá aquela arrumada, assim, deixa tudo no jeito. Pra no dia seguinte, porque se você acorda de manhã se estressando pra pensar qual roupa você vai vestir, ai, qual suplemento que eu tenho que tomar, tomei ou não tomei remédio, acabou, você já começa o dia se estressando, você começa a gastar a sua energia mental pra tomar a decisão logo cedo. Exato. Resolve isso no dia anterior. Aproveita que você tá cansado, então já resolve tudo. Você vai começar o dia, e é engraçado que eu comecei a fazer isso, 15 minutinhos, deixava tudo pronto, dormia no dia seguinte, falava, ai, que bom, nossa, é só ligar o fogo, é só pegar o pão, cortar meu mamão, tá tudo certo. Então, assim, você sente que você já tá ali, é um pontinho a mais, fala, poxa, tá tudo aqui esquematizado pra mim. Então, você já começa o seu dia sendo mais produtivo, você já começa, assim, passando menos nervoso com você mesmo, que você não acha o sapato, você não acha a meia. Não faz isso de manhã. Resolve na noite anterior. Dica básica. E aí sua manhã vai fluir muito mais. Os 15 minutos que você faz à noite... Porque você já começa se estressando, né? Exato. Não, e é dito e feito. Se você não fizer isso em 15 minutos à noite, você vai demorar 30 minutos pra fazer isso de manhã. E você vai começar o dia nervoso. Então, olha, antecipa. Então já antecipa, já vê o que você pode fazer antes, nesses 15 minutos pra organizar. Olha só. Seja preguiçoso no bom sentido. Fala, de manhã, não quero me estressar. É o meu momento. Não, e definir também o seu momento, né? Porque, por exemplo, você prioriza, eu vou acordar, vou tomar o meu café, vou fazer minha meditação, depois eu vou, né, fazer atividade física. Porque quando a gente toma as decisões, né, quero fazer algo diferente pra mim, você também não pode esquecer que, poxa, eu tenho trabalho, tenho minha filha, tenho minha mãe, tenho namorado, então eu também não posso deixar nenhum outro pratinho cair. Sem dúvida. É uma escolha mesmo, bem racional, tá? Eu vou acordar mais cedo pra fazer o que eu quero fazer pra mim. E aí, por isso, encaixar o treino de manhã pra mim foi sensacional. Então, você acordou, fez esse ritual, se troca e sai pra rua. E aí, como eu moro longe do trabalho, então eu já vou logo cedo pra academia lá perto do trabalho, porque eu também não pego trânsito, então eu ganho tempo de trânsito, treino lá, já me troco, tomo banho, já vou pro serviço, e aí, a hora que eu entro pra trabalhar às 9 da manhã, e assim, eu sou aquela pessoa que eu já chego tão energizada, porque assim, meu dia começou há quase 4 horas antes. Então, você olha quanta coisa eu já fiz. Ligada, né? Exatamente, já tô ligada no 220, eu tenho até que me segurar pra não sair você acelerando tá muitas a galera pessoas. Que acabou de acordar e tá entrando em transe ainda, né? Tá recebendo alma ainda, né? Não Exatamente, acoplou. Exatamente. Mas é assim, já comecei o dia no meu clássico 1-0, já me paguei. E aí é matar os leões por dia, né? Que todos os dias tem. Isso, exato. Aí à noite você fica dedicada pra Samira, estudo, tal, vai compondo isso. Exatamente. Ai, Jesus. E dá tempo de fazer tudo. E dá tempo de fazer tudo, né? E acho que o que você falou é assim, a cereja do bolo também. Que é se planejar, né? E definir as prioridades, não ficar deixando tudo aquilo lá, porque você também vai procrastinando, né? Você fala, depois eu faço, depois isso, depois aquilo. Quando você vai ver, você já tá com... Você não começou. Não começou, literalmente, realmente, acho que é isso aí. Nossa, Ká, gente, será que deu? Em produção? Olha só, acho que, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui, a gente falou de tudo. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa aqui, porque, ó, gente, a gente faz um roteiro prévio aqui, que eu não quero ficar faltando nada. Então, a gente vai fazendo assim, ó, check, esse aqui a gente completou esse placar, completou aquele outro, pra gente cobrir todos os assuntos aqui pra vocês. Mas acho que tem mais algum ponto que você quer falar assim, ó, de dica, de frase inspiradora, como é que você quer encerrar com uma mensagem pra galera que tá te assistindo, que vai se inspirar aí, né, gente? Porque eu já fiquei até interessada, gente. Acho que eu vou fazer esse dela do corre e anda. É um começo, né? Posso avaliar aí se... Não, se vai ou não. Assim, eu sou suspeita a falar, Rê, porque eu defendo muito a bandeira da maratona, porque ela transformou minha vida como atleta e como pessoa, né? Então, acho que se você quer melhorar sua parte física, comece a fazer um esporte. Mas se você quer transformar a sua vida, faça uma maratona. Se você não tem condições físicas de fazer uma maratona, vá assistir pelo menos a linha de chegada da maratona. Pra você se inspirar. Mas transforma. Carregar aquela energia, né? Exato. Transforma muito e principalmente, você lembra sempre que a mágica tá no processo.
não tá ali na linha de chegada, tá no processo, e você começa a jogar o jogo do longo prazo, que aí você vai ver que traz retorno em tudo, no esporte, em todas as áreas da vida. Então você aprende que com calma você vai conseguindo, que no longo prazo nada resiste ao trabalho bem feito, nada. Nossa, gente, da hora que ela começou até o final é só lição aprendida. Nossa, quero agradecer de verdade, assim, foi uma grata surpresa falar desse tema, que eu acho que, né, ele é muito abrangente, a gente não tá falando só da corrida, né, a gente tá falando dos esportes no geral que realmente transformam vidas, né? Sim. Então, acho que isso é extremamente valioso. Então, não quero agradecer demais por ter compartilhado todo aí, né, seu conhecimento, suas experiências, como foi esse processo transformador, né, da corrida na sua vida, como é que a gente pode, né, encaixar isso sem ser uma coisa de ilusão, né, do tipo, não, é correr para alguns, não, correr é para todo mundo, é democrático. Acho que isso que você falou foi sensacional, só não corre ou não faz uma atividade física hoje quem realmente não quer. Então, quero agradecer demais por você estar aqui com a gente, compartilhar aí a sua experiência com a gente. Ai, eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui. Obrigada mesmo. Ótimo. Eu vou deixar também o perfil da Carla aqui para vocês seguirem no Instagram, dar essa força para ela lá, do tipo, Carla, estamos com você aqui, né? E também para quem está interessado aí, trocar umas figurinhas, né? Sempre bom a gente ter alguém aí para inspirar numa atividade ou num ramo, ou em qualquer área da nossa vida que a gente está precisando de um esclarecimento. Então, acho que o Me Deixa Aqui tem como objetivo compartilhar realmente experiência, troca, enfim. Então, acho que nosso bate-papo de hoje agregou muito aí para vocês. Então, galerinha, Carla, meu obrigado de novo aqui. Vou deixar a bibliografia que ela também falou aqui do canal. E já peço aqui para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar seu super like, compartilhar nas redes sociais, enfim, né? O padrão dos finais aqui do nosso podcast. Perfeito, galerinha? Então, muito obrigada. Vejo vocês aí no próximo vídeo.